Olá pessoal, boa noite, estamos aqui com você para apresentar mais um Sala de Visita, hoje repleto de atrações. Confira! Todos os conceitos e personalização do design de interiores e a criatividade de um artista plástico. Um projeto somado à reciclagem de garrafas PET, transformando em enfeites e iluminação pública de Natal na cidade de Santo André. Saúde Bucal. Profissional mostra técnica de implante para a renovação do sorriso de forma segura, devolvendo a melhora da autoestima e a qualidade de vida. O Sala de Visita está no ar. Estamos recebendo hoje no nosso Sala de Visita o Dr. Maurício de Nóbrega, filho de Carlos Alberto de Nóbrega. Gente, vocês estão sentindo aí hoje, né? O programa vai ser demais. Dentista, veja se pode. Não é humorista e me disse aqui que o irmão também não seguiu a carreira do pai. Não. Boa noite, doutor. Tudo bem, Val? Boa noite, um prazer estar aqui. Seja bem-vindo em nossa sala. Um prazer enorme. Então, vamos falar um pouco, né, de saúde bucal? Isso. Um assunto aí... Só para falar que você falou que eu não faço parte da... Minha família faz rir. Sim. E eu dou condições das pessoas rirem. É, tem tudo a ver. Eu faço a reabilitação oral. Verdade, né? verdade. A família está envolvida com o sorriso. Verdade, olha só. Mas não imaginava, não. Sou já formado já há 17 anos já. E eu sou o ovelha negra da família, o único que quis sair. Tem um irmão também advogado. Tá. Mas eu estava no meio da televisão há muito tempo. Poxa, interessante pra gente. Obrigado. Doutor, vamos tirar alguns mitos, né? Uhum. Com relação à dentição, tratamento e tudo mais. O brasileiro ainda só procura o dentista no momento em que ele está com dor, ou ele já está fazendo a preventiva, porque antigamente era assim, né? Uhum. Como nos países, na Europa e tudo mais, né? Mais a corretiva. Isso. O Brasil hoje, ele já vai na preventiva? Já o brasileiro, vai depende muito da região que a gente está falando, tá? Na região que nós vivemos, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, ainda a prevenção já está muito mais avançada. Mas tem muita região do Brasil que realmente só vai quando está doendo. E pior, isso acontecia muito antigamente. Você tinha uma dor de dente, as pessoas tiravam o dente, arrancavam o dente por dor ou por achar que estavam tortos. Ou seja, preferiam tirar um dente do que tratar ele. E hoje em dia você só tira um dente no último dos últimos casos. Porque você tirar um dente com antecedência, sem necessidade, e você não repor este dente, você vai acarretar problemas sérios depois, né? Às vezes problemas até mais sérios mesmo, tá? De problema de articulação, tem muita gente que sente dores aqui quando acorda, essa região aqui de ATM que a gente chama, né? Ou então de desequilíbrio, né, na mordida, a pessoa está acostumada a morder sempre, né, de um jeito. Aí você perdeu os dentes, você não repôs, existe um desequilíbrio, você está mordendo torto, a musculatura é forçada. Então eu sempre prego isso, perdeu um dente, 1, 2, o que seja, reponha, vai ao dentista, vai no seu dentista, faz uma avaliação boa, né, também tem que ser feita uma boa avaliação, não ir para qualquer lugar. Nós temos aí uma população jovem, né, que tínhamos aí, nós temos aí, acho que, o pessoal que está aí com 50 anos, numa época em que não tínhamos os implantes, que não tínhamos tratamentos para recuperação, né, dessa dentição. Que hoje, o doutor estava nos dando aí algumas dicas, que nós já temos aí técnicas, né? Isso. Rápidas. Técnicas rápidas, indolores, Sim. né? Um dado triste, são 55 milhões de brasileiros desdentados. Nossa. De 1 até todos os dentes da boca. E para isso, antigamente, quando você perdia dentes, muito tempo atrás, você não conseguia repor com implantes, porque o implante nada mais é do que um pino de titânio que fica dentro do osso, tem a função de substituir uma raiz. Esse pino tem que ter um tempo de cicatrização, que é o tempo do pino colar no osso. Se você perdeu os dentes há muitos e muitos anos, o que acontece? O osso ele vai reabsorvendo, ele vai diminuindo, até não ter condições ósseas de você colocar os implantes. Agora é possível, hoje existem os enxertos ósseos, são enxertos muito bons, resultados excelentes, tá? Tanto pode ser do próprio organismo, isso é legal falar, enxerto ósseo autógeno, como existem empresas de banco de ossos que fornecem os ossos para a gente. E esses procedimentos são feitos na clínica, no consultório? Isso, dependendo do enxerto, Val, pode ser ou na clínica ou em hospital, tá? A clínica estiver bem estruturada, com centro cirúrgico, você faz cirurgias à vontade lá.
Agora, existe uma cirurgia de enxerto ósseo que aí não dá para fazer na clínica, tem que ser hospitalar, porque precisa de anestesista, um centro cirúrgico mais especializado, que são os enxertos ósseos quando a gente pega o osso aqui do quadril. Nossa. Uma reabilitação oral grande, aí não tem como pegar dessa região, que nós pegamos muito essa região de queixo, quando é pequenos enxertos. Quando é um enxerto de reabilitação oral total, você precisa de muito osso, aí nós pegamos do osso do quadril. Essa cirurgia, essa sim, é feita em hospital. Hoje tem jeito para tudo. Tem jeito para tudo, graças a Deus, né? Ainda bem. Não existe nada pior do que uma dentadura, Val. Sim. As pessoas ficam com vergonha de sair, de namorar, vai dar um beijo com uma dentadura, as pessoas acham que vai sair fora. Comer uma maçã, o gesto mais simples que existe é comer uma maçã. Nós estávamos conversando aqui, tem uma técnica, né, doutor? Isso. Que o corega, né, que se cuide, porque não é... Depender dos implantodontistas. Sim, porque é muito interessante. Você quer mostrar pra gente? Essa aqui, vou mostrar para essa câmera aqui, tá? Essa aqui é uma das técnicas. A gente chama prótese sobre implante de encaixe. Ó, eu vou tirar, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem daqui. Existem 2 implantes que a gente coloca nessa região aqui de baixo. Tá vendo? 2 implantes. E esses implantes têm 2 bolinhas que nós chamamos de O-ring. Ela é encaixada na prótese. Estou mostrando bem aqui, tem 2 buraquinhos que a gente faz assim, ó. Pega, encaixou. Você encaixa, ela não sai mais, tá? Essa é a prótese de encaixe. Agora, existem próteses melhores do que essas, que a gente chama de próteses parafusadas. Em vez de colocar 2 implantes, nós colocamos de 4 a 5. E a prótese ela é parafusada, ela não sai de jeito nenhum. E assim, pode parecer simples, mas tem todo um trabalho também de acertar a mordida, não é, doutor? Isso, é. Não é simplesmente colocar os pinos e colar. Não é você ir na loja de sapatos e comprar o tamanho que você quer. Porque senão você acaba adquirindo um outro problema que seria, né, na mandíbula. Principalmente na época de eleição, né, Vala? Os políticos dão de dentadura, PMG, sim. Sem saber, não, tem que ser muito bem feito, é um processo... como eu estava falando antes, existe um tempo de cicatrização desses implantes. Tá. Nessa parte de baixo que eu estava mostrando, que a gente chama de mandíbula, são 3 meses, depois que coloca o implante, você pode colocar uma prótese fixa. Tá. A parte superior são 6 meses. Olha. Só que hoje nós temos uma técnica chamada carga imediata. Essa técnica é a última geração. O que seria? A cirurgia de colocação dos implantes. Em até 2 dias o paciente já sai com a prótese parafusada. Não precisa esperar esses 3 meses de osseointegração. Mas, lógico, tem que ser muito bem planejado. Não são todos os casos. Caso que nós fazemos enxertos, por exemplo, não pode fazer carga imediata. Você manter... É importante falar isso. Não adianta você colocar implante e achar que tem que continuar higienizando, que higienização é tudo, né? A maioria dos dentes perdidos é por causa de problema que a gente chama de periodontite, que é a doença da gengiva. Foi por falta de escovação, por muita placa bacteriana. Então, a escovação, a higienização tem que ser constante, como se tivesse dentes naturais. Não deixa de ser, né? Não tem mais desculpa hoje em dia, não é? Val, eu só queria falar uma coisa. Todos os pacientes que são submetidos à cirurgia têm que ser feitos exames antes, exames clínicos, exames de sangue, para ver se eles têm condições, se a cicatrização é boa, tá? Se não tem nenhum problema de infecção. Só depois a gente faz as cirurgias, tá? Para não ser uma coisa muito fez, tá? Tem que ser um planejamento muito bem feito. Doutor, vamos dar uma paradinha para nós irmos para o nosso quadro de visão pública com a doutora Sandra Conceição. Boa noite. A dica de hoje é sobre os cuidados na contratação de serviços bancários. Os contratos bancários são muito comuns no nosso dia a dia. Quem de nós não possui um, não é verdade? Posso enumerar alguns, como por exemplo, contrato de financiamento de veículo, contrato de financiamento de imóveis, contrato de empréstimos, empréstimo consignado, empréstimo pessoal, até mesmo da abertura da sua conta corrente e do limite do cheque especial, ou seja, quantos fazem parte do nosso dia a dia, não é mesmo? E você, consumidor, deve ter a consciência de que você tem direitos e esses direitos devem ser observados. Então, verifique se você tem algum desses contratos que eu mencionei. Verifique se você tem a cópia do contrato principal ou se você tem apenas a proposta, porque em 90% dos casos os consumidores têm apenas a proposta de abertura do crédito e não o contrato principal. E aí, numa situação de negociação, de renegociação, você, consumidor, se vê perdido, sem saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, qual é a taxa que incide sobre essa operação financeira. Então, verifique atentamente. Se você não tiver o contrato,
solicite junto à central de atendimento da instituição financeira. Se você tiver alguma dificuldade para obtenção da cópia do contrato ou a instituição financeira se negar a entregar, denuncie junto ao Bacen, ao Banco Central, e também formalize uma reclamação no PROCON da sua cidade. Essa foi a dica de hoje. No próximo programa, mais dicas de direito do consumidor. De volta com o Dr. Maurício de Nóbrega, implantodontista. Isso. Não é isso, doutor? Isso. Doutor, aquela frase de que a saúde começa pela boca. É muito verdade. Nossa, é demais. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa. Tudo começa na boca, a digestão começa na boca. Tá? Então, se a gente tem qualquer foco de infecção na boca, como abscessos, placa bacteriana mais avançada, o que acontece? Toda vez que você está falando, você engole a sua saliva várias vezes por dia. Sim. Você toma água, você come. Cada vez que você faz isso, você tem um foco de bactérias, você está jogando essas bactérias para dentro do organismo. Na nossa boca tem trilhões de bactérias, só que a maioria não é nociva. Sim. Agora tem umas que realmente tem problema. O que acontece? Essa bactéria entra na circulação. A circulação no sangue, ela corre o organismo inteiro. Existe um problema seríssimo que chama-se endocardite bacteriana. É uma inflamação das membranas internas do coração. E isso acontece, na maioria das vezes, a causa não é o foco dental, mas o foco dental acarreta nessa doença. A pessoa já tem predisposição a ter essa doença. Quando você está engolindo essas bactérias, se aloja no coração, teu coração já está com essa predisposição, aí dá essa endocardite bacteriana. E o pior, não tem sintomas. É muito difícil achar os sintomas. Tá, mas a via de entrada é um abscesso, alguma coisa assim? É, um abscesso, um canal mal feito, Tá. qualquer via situação sanguínea, que tiver na sua boca, que tiver uma loja de bactérias, como um canal, como periodontite, como eu expliquei, você está com muitas bactérias nocivas. O que acontece? Você está jogando para dentro, você perde, você correu, a tua saúde fica muito debilitada, problemas de joelho, problemas de articulação. Olha. Sempre tem, você pode ver que tem um caso que sempre fala, olha, inclusive um jogador de futebol tinha um problema no joelho, não sabia o que era, descobriram depois de 1 ano e meio que era um canal de dente que ele tinha mal feito, que gerava problemas no joelho. Então, a saúde começa pela boca, começa mesmo, inclusive até na mastigação, tá, Val? Se você não mastigar bem os alimentos, você vai botar pedaços grandes lá dentro. E aí o estômago acusa. vai trabalhar em dobro. Exatamente, aí vai dar úlcera, gastrite. Verdade. Então, não pode ficar sem dente, não. Doutor, e os conselhos que o senhor dá para as pessoas de casa, né? Para que mantenham a sua saúde bucal ou conquistem a saúde bucal? Isso. No caso, a escovação, qual a periodicidade dessa escovação? Para as crianças também aí de casa que estão começando, aí, que estão recebendo orientação nas escolas, né? E tudo mais, por favor. Eu vou primeiro falar para as mães, então com os bebezinhos, chegou da maternidade com o seu bebê, você já vai escovar a gengiva da criança. Pega uma gazezinha, água mineral, tá? Acabou de mamar, pega uma gaze e limpa a gengiva. Sempre. Depois que cresceu, depois dos 4 anos, já pode ir no dentista fazer flúor. Isso tudo é prevenção. Depois na adolescência, lógico, vai fazer flúor em criança 1 vez por ano, tá? Adolescente para fase adulta, 6 e 6 meses procurar o seu dentista, fazer uma manutenção, fazer uma prevenção, que é o mais importante, que é a prevenção. Quando você está bem prevenido, você não vai depois ter problemas. Sim. E hoje em dia, graças a Deus, a média de cáries diminuiu muito, muito. O Brasil, graças a Deus, está melhorando bastante nesse ponto. E o fumante, doutor? O fumante, assim, que ele, né, o dente escurece demais. Escurece demais. Aí agora com essa lei aí do antifumo, muita gente deixou de fumar. Eu conheço várias pessoas que diminuíram muito e outras que deixaram de fumar. Isso. E que os dentes estão assim super amarelados. Amarelados. E o que se faz agora? O clareamento? O clareamento depende do nível de mancha dos dentes, tá? Tem gente que fumava maços por dia, 2, realmente aí não clareia um pouco, mas as manchas fortes não tira. Aí existe opções? Existe, que são as facetas de porcelana. Mas você acaba tendo que desgastar o esmalte do dente, que é uma parte que é o órgão mais duro do nosso corpo, é o esmalte do dente. Então você não consegue mais deixar esses dentes brancos. Mas isso é casos mais extremos. Agora, quando a gente está falando de implantes, os fumantes são os que têm maior número de perda de implante.
É bom dizer que o implante não tem rejeição, tá, Val? Não existe rejeição por ser um metal. Só existe rejeição quando é um tecido vivo. Se nós implantarmos uma córnea, um fígado, aí você tem que tomar remédios para um metal não tem rejeição, mas você tem perda de implantes. Uma das perdas são os fumantes. E a gente fala, eu tenho um caso que eu falei, olha, você não pode, eu fiz aquela carga imediata que eu falei, eu coloquei 5 implantes, eu falei, você não pode fumar. Não, doutor, não vou fumar. Por azar dela, eu saí para tomar um café, eu peguei ela na esquina fumando cigarro. Não preciso falar que ela perdeu os implantes, né? Depois de um mês ela chegou com os implantes na mão, porque ela fumou vários cigarros, aquela fumaça, aquela nicotina entrando dentro de uma cirurgia, que é uma cirurgia extensa, né? Não deixa de ser né? É uma cirurgia, né, Val? Você vai, quantas pessoas fazem cirurgia hoje em dia? Sim. Agora você está sempre bem protegido. Imagina você fazer uma cirurgia, pegar aquela fumaça de cigarro direto. Então, esses casos eu não dou garantia, tá? Fumante pode fazer? Pode. Não dou garantia. Tá certo. Não dá para dar, eu sei que ele vai perder, então eu não vou também ter prejuízo, né? Lógico. Super interessante o nosso papo, doutor. Tem alguma dica específica? O contato do doutor vou deixar, certo? Olha, quem quiser contactá-lo para usar as técnicas que ele com muita propriedade nos contou aí. O telefone é 4003-4688, 4003-4688, e pode acessar o site também, é www.voceimplantes.com.br. Pode contactá-lo, não é? Eu tô lá todos os vai dias. recuperar o sorriso aí, né? Que é a família que faz sorrir, não é, doutor? E eu tenho que dar condições para as pessoas sorrirem, né? Verdade, é verdade. Estou no meio do sorriso. É verdade. Muito obrigada mesmo, doutor. Obrigado você, Val, foi um prazer, viu? O prazer foi nosso. Sala de visitas vai para um breve intervalo e voltamos já já. Luri Decorações, há mais de 20 anos no mercado, trabalha com o que há de melhor em cortinas, persianas, acessórios, toldos e papel de parede, com design inovador, prático e com muito conforto. Luri Decorações, garantia de qualidade. Veja no Net Cidade. Mais que um programa de variedades, Sala de Visita é um convite à informação, debate e ao entretenimento. Através de um formato inovador, com convidados especiais e matérias exclusivas. Programa Sala de Visita, terça, 9 da noite. Rodas exclusivas. Estrutura compacta e reforçada. Grande manobrabilidade. Visibilidade total. Motor elétrico. Extremamente silencioso. O veículo mais usado por quem sobrevive a acidentes graves de carro e principalmente moto. Fuja dele, não corra. Mais uma vez, o Colégio Singular aprovou mais do que o dobro de todas as outras escolas do ABC juntas. Em 2010, mais de 600 alunos do Colégio Singular saíram do terceiro ano do ensino médio e entraram direto em faculdades de qualidade. Participe do nosso concurso de bolsas. Colégio Singular, o melhor ensino do ABC. Convidamos você a interagir com o maravilhoso mundo da decoração e do design. O que há de mais novo, bonito e sensitivo. Porque sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Bem-vindos à sua casa. A nossa casa Fortaleza. Casa Fortaleza. Estamos de volta com o nosso Sala de Visita. Estamos aqui com mais 2 convidados. Márcia Feitosa, designer de interiores,
Boa noite, Val. Boa noite, Márcia. E estamos também com o Eduardo Feitosa, artista plástico que já é conhecido de vocês aí de casa. Já esteve por várias vezes aqui apresentando seu trabalho, não é, Eduardo? Sim, boa noite. Tudo bem, Val? Tudo bom. Então hoje, quer dizer, neste momento nós vamos conversar sobre projetos de arquitetura e de interiores, não é isso, Márcia? É minha especialidade. Márcia, quando alguém contrata, né, um profissional, né, para fazer um projeto de arquitetura de interior, esse profissional ele faz uma visita e ele observa vários itens e pega vários dados, né, do contratante. Isso mesmo. Fala pra gente como funciona esse primeiro contato. Bom, assim, os projetos, assim, a maneira de se trabalhar, ela tem assim o básico, né? Mas cada profissional, assim, com o seu tempo de experiência, acaba definindo um jeito de trabalhar. No meu caso, eu gosto de observar bastante o meu cliente, porque imagina, cada projeto é um desafio, né, diferente. Porque é aquilo que eu falo, eu tenho, não vou dizer que eu tenho um estilo definido, mas quando uma pessoa me procura é porque já conhece meu trabalho, né? Ou por indicação, ou porque viu em algum lugar, né? E aí me procura e me fala, olha, eu quero, né, decorar meu apartamento, ou eu quero reformar o meu apartamento. Então, assim, a primeira coisa é marcar uma entrevista, um bate-papo, né? Para você tirar um pouquinho, inicialmente, o que a pessoa quer fazer. Porque, às vezes, sei lá, comprou um apartamento novo e aí quer fazer a parte só de decoração, né? Então, os móveis, a compra dos móveis, cortinas, tapete, objetos, paisagismo. E, muitas vezes, a gente tem os clientes que querem fazer toda a parte de reforma. Então, trocar revestimentos, fazer a parte do gesso, de elétrica. Então, essa primeira reunião é para você ver o que a pessoa realmente quer fazer, né? Qual é a ideia dela. E depois, eu apresento uma proposta, né? Mostro para o meu cliente algumas revistas em que foram publicados trabalhos meus, maquetes eletrônicas, que é uma ferramenta que eu uso hoje, que assim, é muito interessante porque o cliente vê o projeto dele em 3D. Isso minimiza muito, assim, a probabilidade de erro, né? Porque, assim, até um tempo atrás, quando você fazia o projeto só em AutoCAD ou desenhava, muitas vezes, conversando com o cliente, você acha que ele está entendendo e não está, né? E ele acha que está te entendendo também, e às vezes tinha surpresa quando você executava determinada móvel, peça, né? Então, assim, essa ferramenta ajuda a minimizar bastante, porque a pessoa vai ver o projeto já em 3D. Então, fica muito mais fácil de opinar e entender o que está sendo proposto, né? Márcia, essa atividade de designer de interiores, ela não está restrita às residências? Não, de né? modo algum. Às empresas, de modo corporações, algum. essas coisas todas. E como é feito esse trabalho numa empresa, por exemplo? Então, da mesma maneira que você faz com cliente residencial. Eu faço espaços corporativos também, escritórios de contabilidade, né? E numa empresa, por exemplo, então alguém da empresa vai te procurar, né? Ou porque uma empresa está montando um escritório novo, né? Eu tive um caso parecido de uma empresa em Alphaville que precisava montar um escritório ali para um determinado número de funcionários, né? Então, assim, o mesmo bate-papo que você tem com um cliente de residência, você vai ter com um empresário, né? Só que aí o assunto muda, obviamente, né? Tudo voltado realmente para o ambiente de trabalho. Aproveitamento de espaço. Iluminação, as preocupações justamente. São outras preocupações, né? E o trabalho tem que ser desenvolvido muito mais rapidamente, porque uma empresa, quando te procura porque comprou um espaço, ou porque alocou um espaço, você tem que ser muito rápido nisso, né? Então, essas entrevistas, isso acontece num tempo mais curto, né? E nós temos os nossos parceiros, claro, assim como em residências, né? As lojas, as empresas que trabalham com mobiliário corporativo. Então, muda o foco, né? Mas, em suma, o trabalho é praticamente o mesmo, né?
Esse ano você participou do Polo Design 2010, não é isso? Você decorou o restaurante, né? Exatamente. Um espaço grande lá, Isso. na verdade. Acho que um dos centros de atenções, né? Foi lá, eu acho sim. que Desafio. todo mundo, né? Foi um Todo mundo que desafio. esteve no Polo Passou pelo restaurante, é verdade. isso. E como foi isso? Como que foi para desenvolver esse trabalho? Então, esse trabalho, quando você participa de uma amostra, é interessante porque você não tem cliente, o cliente é você, né? Sim. Então é interessante porque quando você trabalha para um cliente seu, você tem que, como eu disse, você tem que respeitar a vontade do seu cliente, as expectativas que ele tem. Quando você faz uma amostra, você vai colocar ali o seu potencial, a sua criatividade, né? E aí você vai definir uma linha em que você vai atuar. Você pode criar um espaço surreal, por exemplo, porque você quer mostrar a sua criatividade. Você quer viajar, né, naquele Sim. espaço. Então você pode eu poderia montar um restaurante futurista, né, viajar, como eu disse. No meu caso, eu preferi seguir uma linha de uma coisa em que as pessoas pudessem usar. Na verdade, o restaurante ele funcionou durante todo o tempo da mostra, né? Então, eu quis colocar ali um espaço em que as pessoas pudessem interagir, que fosse muito aconchegante, confortável. Então, assim, o meu ponto de partida foi que ele estava realmente em volta, né? Existia todo aquele jardim, um espaço amplo, aberto. Então, eu quis que esse restaurante fosse uma continuidade desse jardim, né? Então, toda a fachada dele era de vidro. Eu trabalhei assim com materiais naturais, bastante madeira de demolição, papel de parede tipo palha, né? As cadeiras eram revestidas de couro ou de palhinha. Então, assim, eu procurei dar um ar mais aconchegante. Um dos destaques do projeto foi a tela do Eduardo, Sim, né? sim. Que era esse painel floral, Sim. né? Porque eu quis trazer tudo que lembrasse a natureza. Então, a gente tinha também, lá na época, uma escultura de metal que era uma árvore, né? E assim, no teto também tinha uns trabalhos, com umas placas da Trefor, da Luxaflex, né? E aí vocês pensaram juntos no projeto, né? Pensamos juntos. Inclusive a Márcia Foi. Que é um casal unido também pelo trabalho. Justamente, aí fica até mais Não é? fácil. Mais né? fácil, né? Ou não, né? A troca Às de vezes dá figurinha. umas brigas, né? Mas saudáveis, produtivas. É verdade. Verdade. Mas é interessante trabalhar junto porque a gente já tem um entrosamento, afinidade, um entende bem o que o outro está querendo, né? Então, foi bastante interessante porque esse painel realmente fez bastante sucesso, né? E você fazer uma amostra é um negócio bem bacana, bem interessante, porque você também, além de tudo isso, você tem que mostrar para o público o que está se usando de novo, quais são as tendências, porque também é um momento para você levar a novidade para as pessoas. E as pessoas que visitam uma amostra procuram isso também. Sim. Né? Então você não pode perder esse foco, né? E só viajar, né? Como eu disse, né? Verdade. Mas foi bastante interessante. Não, muito bonito. Parabéns pelo Obrigada, trabalho. Né? obrigada. Márcia, agora assim, como é sabido o pessoal de casa, o nosso cenário, né? A decoração é da Márcia e do Eduardo. Conta pro pessoal de casa como que surgiu a ideia de montar o nosso cenário dessa forma. Então, esse cenário surgiu, foi a partir realmente dessa mostra do Polo que uma pessoa aqui do programa visitou, gostou do nosso trabalho, né, Edu? E aí nos convidou para fazer o cenário, né? E aí, num dado momento, conversando com o diretor do programa, ele comentou que ele gostaria de um espaço diferenciado, como a gente estava entrando agora na primavera, verão, então, assim, um ar, uma atmosfera realmente mais voltada para verão mesmo, né? Sim. Então, a partir daí que a gente começou a pensar nos itens, né? Na cor que nós usamos. A gente trouxe esse painel até para dar uma continuidade, foi um trabalho muito bacana, né? Espero que as pessoas estejam gostando, né? E ele é bem colorido, então traz bastante essa questão de verão, né? De alegria, né? Muito, aquela muito coisa para cima, né? Sim, é verdade, muito bonito. E esse verde azulado, né? Alguns chamam de azul, outros de verde. Eu fico bem na dúvida. Ele lembra... Para mim é um verde. A ideia realmente é que lembrasse o mar, né?
E a madeira de demolição, porque ela deixa o espaço mais aconchegante, né? Então, Assoalho. isso. Então, e a ideia de usar as poltronas foi até para deixar aqui o programa mais dinâmico, né? Para ficar uma coisa mais versátil. mais né? versátil, justamente. Ficou muito legal, a gente gostou E bastante. a gente agradece o Recebemos convite. bastante né? elogios também, ficou muito bonito. Obrigada. Muito bonito obrigada. mesmo. Agora, vamos dar uma paradinha para o nosso café e voltamos já. Olá, estamos aqui no momento que eu mais gosto, que é de apreciar o nosso cafezinho da Saeco. Nós temos aqui o café Campo Grande Red e o Campo Grande Black. É uma especialidade. Esse café você só vai achar na Saeco aqui da região do ABC. Fale com o Kate. A nossa máquina maravilhosa. Você já imaginou ter essa máquina na sua casa, no seu escritório, na sua loja, servir para os seus clientes um cafezinho passado na hora, com esses grãos selecionados? Sem contar que lá com o Kate você vai ter tudo o que precisa, tanto os grãos quanto as máquinas e os acessórios para servir o seu café. Faça como sala de visitas. Sirva seu café com a Saeco. Após o nosso delicioso cafezinho, voltamos aqui com Eduardo Feitosa e Márcia Feitosa. Eduardo, fala pra gente. O pessoal de casa quer uma tela igual a essa, assim, não igualzinha, mas para ele, personalizada, né? Uma tela feita para atender uma necessidade de uma empresa, de uma residência, né? Como que ele faz? Como que funciona? Você também vai até o local, como vai a Márcia? E sente da pessoa, pinta no local, pinta no ateliê, fala pra gente como que funciona, como que começa a ideia, a criação de uma tela como essa. Bom, antes de mais nada, a pessoa, o cliente, eles contatam, no caso a decoradora. Algumas vezes quando me contata diretamente, primeiro de tudo eu vou saber qual o ambiente que vai ser usado a tela. Depois do ambiente a gente vai ver o estilo da pessoa. E aí eu entro na questão arte propriamente dito, porque a arte, como é um todo, desde a época lá do Renascimento, a gente vem trazendo para até os dias atuais, que é o contemporâneo, e aí a gente trabalha, ou eu trabalho, em cima dessa questão de espaço, o tamanho, o tema que a pessoa vai usar naquele espaço, seja ele um escritório, seja ele uma sala, seja um quarto, e depois tem as técnicas que se usa. Esse painel que eu usei aí para a Márcia, lá para o espaço, é uma tela, mesmo normal, em tecido, onde foi preparado um fundo com tinta acrílica, as flores também foi feito no estilo contemporâneo, também de acordo com o que a Márcia havia solicitado. E quando um cliente solicita, a gente trabalha em cima dessa questão, como eu falei, do estilo propriamente dito. Em cima do estilo, aí vem a questão dimensão, para que o trabalho seja bem aceito naquele espaço que está sendo colocado. Para que não fique uma coisa, lógico, exagerado, fora de estética, fora de equilíbrio, fora de proporção. Então tudo isso daí é feito de uma forma no geral. Depois vem a questão da criatividade. Aí a pessoa me pede para fazer um contemporâneo, seja ele lá um abstrato figurativo. Então, essa parte da técnica de que a pessoa está solicitando, do estilo, aí entra a questão também cores, para que haja um equilíbrio. Mas aí é sempre casado, por exemplo, com a arquiteta de designer, né? Que ela vai estar indicando, no caso, os tons, o tipo de coisa, a dimensão dessa tela, não é isso? Isso. Acredito que é o que o Eduardo falou, quando o cliente tem um profissional, então é sempre feita uma reunião a 3, né? Quando é diretamente, e aí depende, muitas vezes a casa do cliente já está pronta, isso mesmo. Ou porque é uma pessoa que adora a arte. Então aí você não tem necessidade, porque o que eu falo, a arte, ela, na verdade, ela não tem que combinar com nada. A arte em si é arte, ponto. Ponto né? final, exatamente. E não tem também que combinar o arte com o móvel, a arte com isso, Mas não. muitas vezes as pessoas procuram isso. Também isso. E também a gente atende nesse sentido. Lógico, harmonizar, exatamente. Os trabalhos, Eduardo, como estão? Os trabalhos no exterior, que o Eduardo é um homem que não para, né? Que não tem sossego, né? Um pouquinho trabalhoso, um pouquinho artístico, vamos dizer assim.
Hoje eu estou preparando inclusive uma exposição que amanhã vou contatar um amigo nosso, o Jadir, que é da Baixada Santista. Eu vou preparar uma exposição agora para janeiro, na Galeria de Arte que ele tem, ali perto do Canal 2 em Santos. Tem um projeto para acontecer agora num bairro de São Paulo, que eu vou pintar o quarto de um neném. Todo mundo conhece aí os personagens do videogame, que é o Super Mario. Tem lá fazendo o Carros, isso tudo dentro do espaço do quarto do neném. Estou preparando já, sábado, na próxima semana já vou estar contatando os pais. Tem um projeto também para fazer na parede com outro artista também, um arquiteto, fazer umas caricaturas num salão que ele tem de jogos. Eu vou fazer para uma família também o rosto das pessoas, para um negócio bem bacana. E tem um espaço também nessa sala de jogos, uma mesa de cartas. Eu vou fazer umas cartas também em movimento na própria parede, e bem bacana. Então é assim que eu quero dizer. Fiz um bistrô também em Campos do Jordão, onde eu pintei o teto. E esse teto era de uma adega, e eu pintei vários cachos de uva, e ficou muito bacana, porque deu essa ideia ampliou muito a própria adega, que a pessoa solicitou. E foi um negócio assim, muito desafiador, porque pintar no teto em um espaço mais ou menos aí de 30 a 40 metros quadrados, mas foi muito bacana. E fora isso, tem outros, graças a Deus, acontecendo, outros projetos, outros contatos. Estou para fazer aí um retrato de uma família, sou retratista também. Sim. Gosto de fazer muito rosto em pintura. E está acontecendo algumas coisas aí. Tá certo, olha aí, pessoas cheias de projetos, né? Ideias, bacana. Sala de Visitas agradece. Nós que agradecemos. De vocês, gostaríamos que vocês deixassem o contato para o pessoal de casa poder, né, contactá-los. Claro. Para esse trabalho bonito que está aqui, e o trabalho da Márcia, que vocês podem ver que é assim, primoroso, de muito bom gosto. Nós temos aqui a nossa sala, e quem esteve no polo pôde também se certificar disso e conhecer o trabalho. Tá certo? Quer passar, Márcia, pra gente? O nosso ateliê fica no Rude Ramos, em São Bernardo. O telefone é 4177-4550 e tem o 4367-5226. Você passa o endereço? Pode passar, pode falar. É na Avenida Senador Vergueiro, 4280, no 2º andar. E o meu site é www.eduardofeitosa.arte.br. E vou aproveitar e falar o da Márcia, que é marciafeitosa.com.br. Tá certo, olha aí. Você que ficou curioso, quer ver mais o trabalho dos dois, acesse o site. Muito obrigada. Obrigada, Val. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, foi muito bacana a direção do programa, sensacional. E, olha, de verdade, parabéns. O programa é muito bacana, a gente tem assistido em casa, é algo assim que está deixando a gente atualizado em vários itens, enfim, outros assuntos que é de interesse da sociedade. Bacana mesmo, viu? Parabéns. Nós agradecemos. Obrigada. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Luri Decorações, há mais de 20 anos no mercado, trabalha com o que há de melhor em cortinas, persianas, acessórios, toldos e papel de parede, com design inovador, prático e com muito conforto. Luri Decorações, garantia de qualidade. Veja no Net Cidade. Mais que um programa de variedades, Sala de Visita é um convite à informação, debate e ao entretenimento. Através de um formato inovador, com convidados especiais e matérias exclusivas. Programa Sala de Visita, terça, 21h.
medidas exclusivas. Estrutura compacta e reforçada. Grande manobrabilidade. Visibilidade total. Motor elétrico. Extremamente silencioso. O veículo mais usado por quem sobrevive a acidentes graves de carro e principalmente moto. Fuja dele, não corra. Mais uma vez, o Colégio Singular aprovou mais do que o dobro de todas as outras escolas do ABC juntas. Em 2010, mais de 600 alunos do Colégio Singular saíram do terceiro ano do ensino médio e entraram direto em faculdades de qualidade. Participe do nosso concurso de bolsas. Colégio Singular, o melhor ensino do ABC. Convidamos você a interagir com o maravilhoso mundo da decoração e do design. O que há de mais novo, bonito e sensitivo. Porque sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Bem-vindos à sua casa. A nossa casa Fortaleza. Casa Fortaleza. De volta com nossa sala de visita, estamos aqui com Cleusa Fabretti, diretora da empresa Lâmpadas e Companhia. Cleusa, boa noite. Boa noite. Muito interessante a atividade da sua empresa, hein? Nos conte um pouco sobre o projeto Magia de Natal Ecopet. Então, é um projeto que ele foi desenhado, né, em 2008 e ele tem cunho ambiental, social e educativo, né? Ambiental porque ele é todo feito em material reciclável. Social porque nós empregamos mão de obra de mães desempregadas, que são rumos de família, deficientes, né? Artistas plásticos também que às vezes estão sem trabalho naquele momento, né? E educativo porque queremos despertar a questão da reciclagem, né? Preservação do meio ambiente aí para as futuras gerações, né? Para a sobrevida do nosso planeta Terra. Então, esse ano nós teremos aqui na nossa cidade de Santo André, é isso? Isso. Toda a decoração de Natal feita com garrafas PETs. Exatamente. Na qual a população vai poder participar, contribuindo com o fornecimento das garrafas, não é isso? Exatamente. Quem puder colaborar, né? Gostaríamos de receber garrafas saudáveis, né? Sim, saudáveis seriam aquelas limpas, né? Limpas, sem os rótulos. né? Sem os rótulos, que não estejam riscadas, amassadas, enfim. E nós teremos também um presépio, né? Todo trabalhado com... Então, o presépio, eu gostaria que todos fossem visitar. Gente, vale a pena, vão visitar o presépio da Praça do Carmo. Quem está confeccionando é o Silvio Galvão, artista plástico de renome, criador do Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, Gloob Gloob, né? Junto com o Sandro Rodrigues, artesão. Cleusa, e os detalhes? Os detalhes, olha assim, olha, papel machê, tampinhas de canetas, tampinhas de latinhas, latinhas. Mas não se diz, você olhando, você não diz que o material é reaproveitado. Trabalho de artista plástico artesão de primeira linha. E você olhando, você não fala, você tem que chegar perto para você ver que aquilo lá realmente poderia ter sido um lixo contaminado meio ambiente. Sim. Porém, ele foi aproveitado e transformado em arte. Cleusa, assim, as pessoas que querem contribuir, né, doando as garrafas, porque veja bem, você vai contribuir com a iluminação de Natal da sua cidade. Você vai olhar e falar assim, olha, tá vendo aquele enfeite, né? Eu tenho uma participação nele. Exatamente. Porque é a ideia da reciclagem, né? Exatamente. Então, assim, como que ela pode fazer? Onde ela pode entregar as garrafas? Então, nós temos alguns postos de coleta, o Sacolão do Craisa, o Sacolão da Vila Luzita, a Lâmpadas e Companhia, na Rua Gertrude de Lima, número 238, a Lâmpadas e Companhia também na Siqueira Campos 668, a empresa Via Elétrica, na Rua Gertrude de Lima 278, o Senac e a UniABC. São os pontos que nós estamos arrecadando as garrafas e participem. E são muitas as garrafas que nós vamos precisar? Você tem ideia? Assim, ainda precisamos de 50 mil garrafas. Olha aí, gente. Não se assustem, porque o projeto são quase 200 mil, né? Então, sim, na verdade, a gente já está no final. Já está bastante adiantado, sim, mas 50 mil ainda é muita garrafa, né?
E o bacana de você trazer a garrafa é que você realmente é parte, como você citou, né? Você vai ver um bonequinho de neve, será que a minha garrafa tá aqui, tá na vela, né? Olha, eu não podia estar falando sobre os nomes dos enfeites, né? Porém. Mas a nossa administração não vai ficar chateada, não, porque a gente já está aí promovendo que vai ser muito bonito, que as pessoas elas vão andar com muito prazer pela rua para poder mostrar para os seus filhos a iluminação de Santo André. Eu queria dizer que porque as crianças ficam doidas, né, nessa época. Nossa, e assim, tem enfeites inéditos, né? Sim. O projeto é inédito em vários aspectos, né? A questão da reciclagem, de ser educativo, né? Da inclusão social, né? A questão da iluminação interna. Em Santo André nunca houve enfeite de rua com iluminação interna nesse porte. Então, à noite poderemos realmente ver os enfeites, mesmo que estejam na sombra de uma árvore, tal, né? Ver o enfeite bem iluminado, né? Então, peço a todos que cuidem desses enfeites, né? Que apreciem e que divulguem essa iniciativa, que os alunos da rede também municipal estão envolvidos na arrecadação da garrafa, para que seja essa participação realmente de uma forma bem assim positiva. Cleusa, e assim, as dimensões, as ruas, né, os locais que vão ser contemplados com essa decoração, eles são os mesmos dos anos anteriores ou assim, aumentou um pouco as ruas, alguns locais a mais? Não, as ruas são as mesmas, né, o calçadão, o centro, algumas ruas de bairro. Há uma iniciativa aí da prefeitura, dessa atual administração, de o ano que vem aumentar um pouco mais, né? Mas nós dependemos, claro, de muitos fatores para que isso aconteça, né? E eu queria dizer assim que essa administração está totalmente voltada para essa causa, né? Da sustentabilidade, da inclusão social, uma nobre causa, né? Da inclusão social. E que a escolha da empresa, às vezes as pessoas, eu gostaria de também explicar isso, a escolha da empresa que decora a cidade, ela é feita através dos representantes de bairro, através da CISA. Então, às vezes as pessoas, mas como que isso veio na rua, né? Para quem eu posso elogiar, ou então, enfim, até para quem que eu vou reclamar, ou de que forma eu poderia participar, né? Já que é a minha cidade, né? E então, assim, a prefeitura, ela transfere um recurso para a CISA, né? Que, através dos representantes de bairro, escolhem a empresa que vai fazer a decoração natalina na cidade. Tá, então assim, a Lâmpadas e Companhia apresentou um projeto e foi escolhido. Exatamente. Nós fomos convocados, é feito um convite, a empresa aceita, aí é pedido uma documentação para ver se a empresa está apta, capacidade técnica, logística e uma série de itens, né? Após isso, faz-se uma reunião na CISA e lá estão os representantes de bairro, nós apresentamos o projeto, né, e tudo que envolve o projeto, e os representantes de bairro, baseado em tudo que eles veem, vão algumas empresas, 3, 4, depende do ano, né, eles escolhem. E esse ano, né, fomos nós escolhidos, nós estamos muito felizes com o envolvimento da prefeitura, com o envolvimento da CISA e com todos assim que estão abraçando, porque é uma causa nobre. Cleusa, e a gente tem a data que serão ligadas, que será ligada à iluminação? Sim, temos. A ligação oficial da cidade é dia 1 de dezembro, né? E ela fica ligada até dia 1 de janeiro. Quando depois os efeitos começam a ser retirados, os adereços, né? E guardados para a finalidade dela é que ou vai ser reaproveitado. Ou são reciclados. Exatamente. Ou serão reciclados. E uma coisa que eu também queria assim, informar, né, a todos é que, bom, toda a garrafa a gente usa. Você está arrecadando 200 mil garrafas, mas tudo é usado, né? Tem um ponto que a garrafa toda é usada. É usado o fundo, o corpo da garrafa e o bico da garrafa. Porém, chega um ponto que a gente, por exemplo, só precisa de fundos. Então, nós queríamos deixar claro que todo esse material que é a sobra, nós encaminhamos para cooperativas de reciclagem. Eles são prensados e são destinados para indústrias para diversos fins. Agora, a proposta que nós temos agora, que nós estamos pedindo para arrecadar garrafa, caso a expectativa supere, né, o número de garrafas que nós ainda precisamos, nós vamos destinar essas garrafas para o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura e elas serão vendidas e revertidas para alguma comunidade. Sim, olha. Então não é tarde para ajudar e nem é suficiente o que já tem. Você aí de casa pode juntar suas garrafas e levar até os pontos. Você repete pra gente? Repito, sim. Empresa Via Elétrica, Rua Gertrudes de Lima, 278, Lâmpadas e Companhia,
Siqueira Campos 668, o Senac, Sacolão do Craisa, Sacolão da Vila Luzita e a UniABC. Olha aí, tá vendo? Você já não tem mais desculpa para não participar. Vai ter um pouquinho do seu trabalho na iluminação de Santo André, não é verdade? Com certeza, é para todos, para todos. Cleusa, e fala um pouco também de outras atividades da Lâmpadas e Companhia. A Lâmpadas e Companhia é uma empresa que ela está no segmento do ramo elétrico, né, já há 12 anos. Nós comercializamos materiais elétricos, ferramentas e hidráulicos em geral. E, é claro, tem o ramo da decoração natalina, sim, que nós fazemos, tanto comercializamos os produtos, desde uma bola até árvores, presépios imensos, laços, sim, né, até fazer mesmo a decoração externa, né, de empresas, comércios, e agora a decoração de Rua de Santo André, né? Sim. E também a gente tem produção de laços de veludo. Nós temos uma produção de laços de veludo que a gente comercializa aí no estado todo, né? Então, queríamos dizer que os nossos preços são competitivos. Olha aí, né? Tá vendo? Além de um atendimento super bacana, diferenciado, na Lâmpadas e Companhia, você... Pode cliente, dar o telefone, o endereço, por favor, fique à vontade. O telefone é 4994-4949. E o cliente lá, ele é uma pessoa, ele não é um número. Olha aí, né? É o diferencial. É o diferencial, né? Preço, qualidade, logística, a loja tem tudo que não tem na 25 de março. Pode falar, 25 de março, região do centro, né? Tem tudo aqui, pertinho da gente, de uma forma bem bacana. Legal, Cleusa. Você quer falar mais alguma coisa do projeto que a gente não falou aqui? Eu gostaria de agradecer o Sala de Visita pela essa oportunidade, né, de convocar aí todos os cidadãos, né, não só os andreenses, né, mas eu acho que é um projeto que não se limita a uma cidade, né, ele se limita a uma região, né, e convidar a todos, não só de Santo André, todos da região, né, para fazer parte do projeto, né, e virem conhecer, visite Santo André. Cleusa, vamos dar uma paradinha aqui para uma dica de sucesso do nosso quadro Estratégia para o Sucesso com Vinícius Guarnieri. Voltamos já. Boa noite, pessoal. Em mais uma Estratégias para o seu sucesso, nós queremos falar sobre empowerment. E que palavra difícil é essa? É delegar poder, é dar a condição de alguém realizar alguma coisa e energizar as pessoas. Você sabe muito bem que você é capaz de, ao delegar uma tarefa para alguém realizar, demonstrar muita confiança e fazer com que essa pessoa possa realizar o seu melhor, como você gosta de fazer. E já percebeu também que em algumas situações, quando você demonstra desconfiança ou começa a amedrontar a pessoa, ameaçá-la, claro que o resultado não vai ser bom e essa pessoa vai ficar muito insatisfeita e até demonstrando nenhum prazer em realizar aquela tarefa. Muito bem, você sabe da sua capacidade de energizar as pessoas. Utilize essa força em todos os dias ao delegar as tarefas para os seus subordinados ou mesmo em casa com a família, quando algo deve ser realizado e sempre bem e bem feito, com muita alegria, com muita energia. As pessoas precisam da energia da crença. E você sabe como trabalhar o empowerment? Como trabalhar com o poder que você tem para realizar? Primeiro, acredite nas pessoas, demonstre confiança. Segundo, valorize aquela tarefa que cada um pode realizar, o tempo que elas têm para realizar. E terceiro, não cobre amedrontando as pessoas. Cobre determinando prazos, mas demonstrando confiança de que vai receber aquilo que você tem para receber daquela pessoa que vai fazer com a maior energia e vontade de fazer bem feito. Boa sorte. Acredite, essa é mais uma estratégia para o seu sucesso. De volta com Sala de Visita, estamos aqui com Cleusa Fabretti, diretora da empresa Lâmpadas e Companhia. Cleusa, uma pergunta que eu tenho que fazer. Qualquer garrafa PET serve ou tem uma especial? Porque nós temos vários tipos, temos as verdes, temos as transparentes, não é? No momento, agora nós precisamos das transparentes.
Utilizamos bastante as verdes, né? Porém, agora os enfeites, eles precisam das transparentes. Agora, garrafas de 2 litros, transparentes. Cleusa, como foi criado o projeto? Quem executa? Onde estão sendo feitas as peças? Você podia contar pra gente? Certo. O projeto foi uma criação minha e em parceria com a Cooperax, na pessoa do seu Sandro Rodrigues, que é o presidente de lá, né? Eles executam um trabalho com recicláveis no Conjunto Nacional da Avenida Paulista desde 2001. E em 2008 eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho deles e verificar a qualidade, a beleza, os artistas, né, as obras como ficavam lá, né? E a partir daí eu desenhei um projeto, as peças como eu achei que eram adequadas para fazer para nossa cidade, e através de vários contatos a parceria foi acontecendo e hoje é assim, então Lâmpadas e Companhia, Cooperax, na pessoa do senhor Sandro Rodrigues e Germain Tabor, que foi artista plástico que também ajudou a desenvolver, o Silvio Galvão do Castelo Rá-Tim-Bum, né? E aqui em Santo André nós temos uma frente de trabalho também com as mães aqui da Tamarutaca, que está sendo um projeto bem interessante. Olha aí. Então foi assim. Fica aí o agradecimento, né? A todos. Agradecimento ao Elisandro Rodrigues, Germain Tabor, o Silvio Galvão e todas as pessoas que fizeram parte de uma outra forma, né? Sim. Colocaram um pedacinho lá. E a todos que colaboraram, né? Porque a oportunidade está aí para todo mundo participar. Com certeza. Não é isso, verdade? Com certeza. Certo, Sala de Visitas agradece a sua presença e também parabeniza pelo teu projeto, não é? Que veio contemplar a nossa cidade todinha com a oportunidade de participar da nossa decoração de Natal. Muito obrigada a todos. Tá certo. Sala de visitas acabou. Estou eu sem a Silene novamente, que a semana que vem, por favor, mocinha, ali, ó, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a semana que vem.